Olá pessoal, então estamos aqui para tratar de um assunto na nossa série de ministrações, o que a Bíblia diz. Então hoje o tema que vamos estar abordando é um tema bem propício para o momento, né? É o que a Bíblia diz sobre orar pelos mortos. Já que amanhã é o feriado de finados, então vamos aprender o que a Bíblia fala sobre a comemoração desse dia, né, dessa festa religiosa chamada Dia de Finados, o que a Bíblia fala sobre a questão de orar pelos mortos, tá certo? Então eu trouxe aqui algumas referências. Eu vou passar aqui para o Asaf e ele vai compartilhar a tela, e a gente vai estar acompanhando junto, tá, algumas coisas. Então, primeiramente, o dia 2 de novembro, no Brasil, tornou-se feriado oficial em 1949. Ele é um feriado católico, tá? Religioso católico. Embora o Brasil seja um país com estado laico, ou seja, não tem uma religião oficial, né? Mas tem uma religião predominante, que é a católica. Então, a maioria dos feriados religiosos são feriados católicos. Oi? Não mandei ainda. Tá? A maioria dos feriados são católicos. Então, nesse feriado de finados, né, nesse dia de finados, os católicos se dedicam para fazer orações por pessoas que já morreram, em especial por seus familiares. Então, é um dia de orações. Então, eu vou agora compartilhar aqui, e o Alisson vai compartilhar na tela, nós estamos acompanhando junto. Esse é um site da Canção Nova. Canção Nova é um grupo católico, né? Muito grande, conceituado. Ele é um grupo carismático católico. Então, eles têm aqui a parte do site deles, notícias. Então, aqui tem uma notícia falando, só um pouquinho. Aqui tem uma notícia explicando sobre o dia de finados. O que seria o dia de finados? Então, o que vamos ver aqui é uma explicação dada por um site católico, certo? Por um site católico. Então, eu vou destacar algumas partes aqui dessa reportagem. Então, vai dizendo ali que dia 2 de novembro, dia dos fiéis defuntos, ou seja, os católicos creem que aqueles que morreram, os fiéis, né, os cristãos católicos defuntos, é o dia deles, dia de orar por eles. Segue o texto aqui, para a Igreja Católica não se trata de um feriado qualquer, mas de uma oportunidade de rezarmos pelos entes queridos que buscam a plenitude da vida diante da face de Deus. Então, os católicos creem, né? Eles creem que é um dia onde esses mortos estão buscando a plenitude, né, de estar com a sua vida diante da face de Deus. Então, para os católicos, essa busca pela face de Deus, pela santidade, ela não termina na morte, ela continua no pós-morte. É isso que se crê. Seguindo o texto aqui, desde os primeiros séculos, os cristãos já visitavam os túmulos dos mártires para rezar por eles e por todos aqueles que um dia fizeram parte da comunidade primitiva. Isso é um relato, mas não há nenhum indício bíblico, né? Ok? Aí fala aqui, ó, no século XIII, olha só, igreja primitiva, estamos falando do primeiro século, ok? A igreja primitiva começou no ano 30, mais ou menos, depois de Cristo. Então, 1.300 anos depois, olha só,
O Dia dos Fiéis Defuntos passou a ser celebrado dia 2 de novembro, já que o dia 1º era comemorada a solenidade de Todos os Santos. Vamos seguir o texto aqui. Aí fala aqui sobre um depoimento do Frei Ribamar, mas no final desse capítulo fala o seguinte ali, vê se o Asa consegue achar. Frei Ribamar Gomes de Souza explicou que Santo Isidoro de Sevilha chegou a apontar que o fato de oferecer sufrágios e orações pelos mortos é um costume tão antigo na igreja que pode ter sido ensinado pelos apóstolos. Isso é uma afirmação também sem nenhum relato bíblico. Nós não vemos nenhum dos apóstolos relatando alguma coisa sobre orar pelos mortos, ou enfim, algo desse tipo, certo? Eu repito, essas são citações de um site católico, ok? Vamos seguir aqui. Aí, próximo capítulo. A comemoração de todos os fiéis falecidos evidencia a única Igreja de Cristo como peregrina, purgativa e triunfante que celebra o mistério pascal, o mistério da Páscoa. Então, ela declara que a Igreja ela é peregrina e purgativa. O que seria purgativa? Seria como ela continua se purificando. E esse purgativo aqui está falando sobre uma purgação, uma purificação após a morte. Ok? Vamos seguir aqui. O Frei também explica a esperança que deve brotar no coração dos cristãos, os quais são convidados a não parar na morte, mas enxergá-la na perspectiva da ressurreição de Cristo. Essa frase, se não tivesse falando sobre contato com os mortos, não estaria errada, porque a vida do cristão, ela na perspectiva da ressurreição, é correto. Nós aguardamos a ressurreição, aguardamos um novo corpo. Aqueles que morreram em Cristo aguardam a ressurreição, certo? Mas a vida na morte, ela se encerra no que diz respeito ao contato com as pessoas que estão vivas. Isso não existe durante o período de morte. Vai haver de novo um ajuntamento? Sim, na ressurreição. Mas antes disso, pela visão bíblica, isso não existe. Ok? Vamos seguir aqui. Agora aqui, dia de finados e purgatório. Agora vem um assunto bem interessante para nós falarmos aqui, continuarmos tratando. O purgatório, que faz parte da doutrina escatológica da igreja, é a condição de purificação que as almas devem passar para apresentarem-se sem mancha diante de Deus. Ao contrário do que se pensa, não trata-se de um castigo, mas de uma intervenção da misericórdia de Deus. Então, em outras palavras, o texto está dizendo o seguinte, que o purgatório não é um castigo de Deus, mas sim é uma purificação daqueles que não conseguiram se purificar durante a sua vida. Certo? Então, aqueles que não conseguiram se purificar durante a sua vida, e em outra matéria que eu vou apresentar, fala um pouquinho melhor sobre isso. Então, não conseguiram durante a vida, logo, então, eles terão esse período, já mortos, para, no purgatório, estar se purificando. Ok? Agora, olha que interessante aqui. Continuando o texto aqui.
A doutrina do purgatório foi definida no Segundo Concílio de Lyon, em 1274. Agora, eu quero fazer uma pequena observação aqui, para a gente refletir. Lá no início do texto foi afirmado que, possivelmente, até os primeiros cristãos, os apóstolos, acreditavam que deveria se rezar pelos mortos. Só que somente 1.300 anos depois que isso foi definido como uma doutrina, olha o texto ali, a doutrina do purgatório veio definida no Segundo Concílio de Lyon. É uma coisa estranha, né? Frei Ribamar Gomes explica que este dia serve para rezarmos, preferencialmente pelas almas do purgatório, as quais precisam de purificação para adentrarem no paraíso. Então, em outras palavras, para aquela alma sair do purgatório e ela se purificar, ela precisa da oração daqueles que estão vivos. Logo, o preço da purificação é a obra, né, o ato daquele que está vivo interceder por aquele que não conseguiu resolver essa situação em vida e agora está esperando lá uma espécie aí de segunda chance para resolver através das orações de outros. Ok? Aí olhamos para a palavra de Deus, onde ela nos fala que o sangue de Jesus, o sacrifício expiatório de Cristo, ele é suficiente para perdoar os nossos pecados e nos dar a salvação. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Então, o evangelho ele é bem simples. Não tem que resolver depois. Ou a pessoa crê e ela é salva, e não é os erros que ela vai cometer depois na sua vida que vai, de alguma forma, fazer com que ela não seja purificada, porque a caminhada do cristão é uma caminhada de santificação. Então, essa ideia de que eu preciso depois terminar de me purificar, não condiz com a realidade da graça, porque a graça vem através de um favor que eu não mereço. É imerecido. É um dom de Deus. A salvação é um dom de Deus. Olha só. O purgatório nos transforma na figura sem mancha, ou seja, no verdadeiro recipiente da eterna alegria. No purgatório, a alegria do encontro com Deus, que acontecerá superador e sofrimento. Só não acredita no purgatório quem duvida da misericórdia de Deus. O verdadeiro significado do dia de finados só pode ser encontrado no amor de Deus. Uma mistura de informações aqui, né? Então, só não crê no purgatório quem não crê na misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus é um dos seus atributos e qualidades. Assim como Deus é misericórdia, Deus é amor, Deus é bondade, mas Deus também é justo. Certo? Então, o fato de Deus definir a escolha do homem no seu momento de vida mostra a sua justiça e não a sua falta de misericórdia. Então, se eu creio que a vida do homem é o período que ele tem para escolher se ele quer estar com Deus ou não, não torna Deus mal por isso. Não torna Deus sem misericórdia por isso. Deus dá oportunidade igual para todos. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, assim, a salvação, ela vem por intermédio de Cristo, através de uma confissão de pecados, de um arrependimento. Não vem através da intercessão de alguém por mim, porque eu estou
impossibilitado de fazer isso por estar morto, certo? Então, esse é o primeiro site. Eu conheço a Canção Nova, gosto bastante da Canção Nova. Eles têm algumas coisas muito boas, né? Na época que eu era católico, eu gostava muito da Canção Nova, mas essa matéria aqui, eles estão defendendo um dos dogmas da Igreja Católica, que é o dogma, né, da oração pelos mortos. E vimos aqui a refutação bíblica contra isso. Agora eu vou passar um outro site aqui, vou passar para o Asif aqui, para ele compartilhar também a tela, que também é da Canção Nova. Tem uma anotação aqui que eu não falei. Ok, falei tudo certinho. Então, esse aqui é o site ação.cançãonova.com, e ele fala o que a igreja diz sobre o purgatório, certo? Quando o católico se refere à igreja, ele não está se referindo à igreja como um todo, mas está se referindo à igreja católica apostólica romana. Então, o texto é, em outras, parafraseando, o que a igreja católica diz sobre purgatório. Vamos ver aqui. Olha só, se temos uma certeza a respeito da vida, é a de que a morte um dia virá. Ela é certa. Cedo ou tarde, nós nos depararemos com ela. O que nos consola, como cristãos, é a nossa fé na ressurreição. Até aí, tudo certo. Jesus ressuscitou e com ele todo aquele que nele crê ressuscitará. Perfeito. Talvez você já tenha se perguntado. Agora vem o ensino do purgatório. O que vai ser daquele meu parente ou amigo que faleceu? Ele era gente boa, porém tinha uns pecados. Ele vai para o céu? E se eu morrer, mas não estiver tão em Deus? O que vai ser de mim? Aí embaixo tem uma imagem aqui, pintada aí na Idade Média, provavelmente, né? Sobre o purgatório, as chamas ali. O ideal é que morramos em Deus, sem pecado, e que tenhamos vivido reconciliação com todos, o amor e a gratidão. Enfim, se morrermos em Jesus Cristo, na pureza e sem pecado, com certeza o céu será o nosso destino final, pois lá é a morada dos santos. Devemos, dia após dia, viver o anúncio de Jesus Cristo para alcançarmos a pátria eterna, que por misericórdia Ele concede aos seus filhos. Primeiro, que a primeira carta de João diz que aquele que se diz que não tem pecado, ele se acha mentiroso e a verdade não está nele. 1 Pedro diz que somente Jesus não pecou e não se achou pecado e engano na sua boca. Somente Cristo que não pecou. Nenhum ser humano que nasceu, exceto Cristo, teve essa pureza de não pecar ou não conseguir pecar. Eu até pequei no passado, mas eu me converti, agora eu não peco mais. Não. Há uma diferença sobre viver no pecado e cometer pecado. Todos nós cometemos pecados. Então, se o critério usado aqui para ir para o céu, para a eternidade, é não cometer pecado, então ninguém vai para o céu, então, nesse critério. É aí que entra o purgatório, certo? O que a doutrina do purgatório diz? Somente os santos, e aí o catolicismo entende santos, aquelas pessoas puras, que não têm pecados, ou que alcançaram um nível alto de santidade, esses foram para o céu direto. Os demais simples mortais, que tem um pecadinho ou outro ali, que não conseguiram se tornar santo, vão passar por esse purgatório para pagar os seus pecados, certo?
Essa é a ideia do purgatório. Entenda isso. Então, o que fala de Jesus? O qual não se achou pecado e na sua boca não se achou engano. Só Jesus, mais ninguém. Entenda isso. Só Jesus. Só Ele. Acho que falhou aqui. Não precisa. Só Jesus, mais ninguém. Só Jesus que não cometeu pecado. Certo? Vamos continuar aqui então. Lugar da purificação. Parece impossível, não é? Mas muitos santos conseguiram e eram pessoas como nós. Conseguiram o quê? Não cometer pecado. Não, isso é uma heresia, gente. Isso é uma heresia. Conseguir viver uma vida buscando a santificação? Sim. Conseguiram largar muitos dos seus pecados, vícios, maus hábitos. O pecado tornou-se um momento de vacilo? Sim, com certeza. Mas deixaram de pecar? Não. Não. A primeira carta aos Coríntios é bem clara. Nós receberemos um novo corpo. Quando o perfeito vier, aquilo que é imperfeito desaparecerá, será aniquilado. E quando vai acontecer isso? Na ressurreição dos mortos e no arrebatamento. Enquanto não acontecer o recebermos um novo corpo, recebemos um corpo glorificado, a ressurreição ou o arrebatamento, dependendo se estivermos mortos ou vivos, nós continuaremos ainda num corpo de pecado. Então não é possível. Não é possível. Certo? Então, aqui parece impossível? Não é. Não, é impossível sim. É impossível. De qualquer forma, se morrermos não tão santos ou com alguns pecados, a igreja nos ensina sobre o purgatório. Quer dizer bem claro que eu respeito aqui a crença católica, né? Quem sabe você está me vendo essa explanação, né? Não estou querendo ofender a sua fé. Eu estou apenas, o quadro dessa ministração, né? Dessa série de estudos é o que a Bíblia diz, né? Então, se você é um cristão que crê na Bíblia, eu estou falando para você o que a Bíblia diz. A igreja diz, e o texto aqui está bem claro, né? A igreja nos ensina sobre o purgatório, o lugar da purificação final dos eleitos. Como se o sacrifício de Cristo não fosse suficiente. Você entende? Então, o que Cristo fez, porque eu não deixei de pecar 100%, não foi suficiente. Eu tenho que ir lá para um lugar para ser purificado. Certo? Ainda precisamos de purificação para chegar à glória dos céus. E aí repete aqui, foi no concílio de Florença, de Trento, que se desenvolveu a fé do purgatório. Ou seja, essa fé não existia. Logo, não existia nos primeiros cristãos. Então, o que está falando aqui está contradizendo aquilo que foi falado sobre que já era uma coisa dos primeiros cristãos. E aqui são citadas algumas passagens bíblicas, se você quiser depois ler, mas elas são totalmente fora de contexto, tá? Ela fala sobre purificação do fogo, purificar o ouro como fogo, purificação, mas não tem nada a ver com salvação, tem a ver com obras, tem a ver com santificação, não com vida pós-morte. E cita o texto mais forte no livro de Macabeus, 12:46. Só que um detalhe, o livro de Macabeus é um livro apócrifo, ele não é reconhecido como inspirado pelo Espírito Santo. Ele é o único livro, o de Macabeus e de Tobias, que são dois livros católicos, apócrifos, que estão apenas na Bíblia católica. Certo? Fala ali, ó, fala de Judas, que ofereceu sacrifício em expiação dos pecados dos falecidos. Você não vê. Por que esse livro se tornou apócrifo? Porque ele não tem ligação nenhuma com a Bíblia. A Bíblia é uma harmonia. Então, para eu criar uma doutrina pela Bíblia, eu tenho que harmonizar essa doutrina com o resto da Bíblia. Então, se eu pego um texto fora de contexto para criar uma doutrina,
Eu preciso saber se aquele texto ele tem harmonia com a Bíblia. Se não tem harmonia, ele é uma heresia, certo? Esse é um dos motivos pelo qual o livro de Macabeus e o livro de Tobias foi retirado dos livros inspirados pelo Espírito Santo. São livros apócrifos, certo? Então tá. Ó, quando se menciona purgatório, não diz respeito aos condenados ao céu ou ao inferno. Não se trata, sim, de um lugar, mas de um estado onde é possível a purificação. Certo? Então, ele está falando aqui, e não estou achando agora no texto, mas anteriormente ele fala que o purgatório é um lugar. Agora fala que não é um lugar, é um estado. Mas, enfim, não vamos se atentar a esse detalhe. Pode ser um erro de texto mesmo. Está ali, ó, lugar da purificação. Isso. Então, aqui fala, tá, vamos seguir aqui o texto. Não diz respeito, não se trata de um lugar, mas de um estado onde é possível a purificação. Assim como em nossas orações, preces, missas e em nossos jejuns somos purificados, quem já morreu não pode fazer mais nada por si mesmo. Se quem já morreu não pode fazer nada por si mesmo, o que os vivos poderão fazer por quem já se foi? Então ele está falando, para eu me purificar, o que eu tenho que fazer? O conceito católico aqui, né? Eu tenho que fazer orações, preces, missas, jejuns, para me purificar. Gente, está tudo errado. Tudo errado. Tá? Isso, a questão de orar, de buscar a Deus, de jejuar, está no processo de santificação. Tudo bem. A gente vai crescer, amadurecer, mas não de purificação. A purificação, ele é o ato expiatório. Cristo morreu por nossos pecados. Ponto final. Cristo morreu e ressuscitou, segundo as Escrituras. 1 Coríntios fala sobre isso. Ponto final. Não teve participação nossa. A nossa salvação, a única participação que nós tivemos foi receber. A todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos. Então, o dom é gratuito. A entrega é gratuita. Não tem participação minha. Já no processo de crescimento, de santificação, sim, essas coisas cabem. Mas purificação, não. O apóstolo Pedro fala, não foi com coisas preciosas como ouro ou prata, né, que deixasse, purificasse da vossa maneira de viver, mas com o precioso sangue de Cristo. Então, o preço pago foi de sangue, e o sangue de Cristo, não o nosso sangue. Não a penitência, não... Está aparecendo alguma coisa ali, filho. Voltou. Não é por méritos nossos ou por feitos nossos, de forma nenhuma. Tá? Aí o texto continua aqui. Já quem morreu não pode fazer nada, ou seja, quem morreu não pode mais ir na missa, não pode mais orar, não pode mais jejuar, então os vivos poderão fazer, o que os vivos poderão fazer por quem já se foi? Aí o texto continua lá embaixo. Como pedir por aqueles que morreram? Cremos na comunhão dos santos e no batismo que nos une a Cristo por meio de orações, sacrifícios e principalmente pela celebração da Santa Eucaristia. Pedimos pelos falecidos e por aqueles que partiram. Eucaristia é como se fosse a Santa Ceia Católica, né? A diferença é que a ceia, né? A expressão Santa Ceia também não é muito correta, né? A ceia que nós celebramos, ela é uma memória, um memorial para lembrar do sacrifício de Cristo, como Cristo falou no Evangelho. Toda vez que comeres e beberes, façam, né, para lembrar uma memória. Mas a missa
a Eucaristia é também uma ceia, só que naquele ato o católico crê que aquela hóstia, que não é pão, né, como nossa ceia, é uma bolachinha assim, redondinha, fininha, de trigo. Então, aquela hóstia, ela, no ato que o padre levanta, ela se torna de verdade o corpo de Cristo, e aquele cálice com vinho torna-se de verdade o sangue de Cristo. Porque ele crê que quando Jesus falou, isso é o meu corpo, ele está falando que realmente virou o corpo. É chamado de transubstanciação. É o poder de transformar a hóstia em corpo de Cristo. Então, isso também não existe, né? É uma memória. Façam isso em memória. É para lembrar somente isso. Então, que fala que na celebração da Santa Eucaristia, que é esse ato, pedimos pelos falecidos, por aqueles que partiram. Por fim, irmãos, essa é a nossa fé católica. Vamos com muita confiança, assim. Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. É isso aí. Tá? Agora, eu quero compartilhar com vocês um último site. Esse site eu nem sabia que existia, mas como tudo hoje em dia está muito moderno, né? Já devia imaginar que existia. Então, isso aqui é o Catecismo Católico Online. O que é o Catecismo? O Catecismo é um livro que ele é maior que a Bíblia, praticamente, e ele fala todas as doutrinas católicas, todas. Sejam aquelas que têm referência na Bíblia, como aquelas que não têm referência na Bíblia, que são chamados de dogmas. O que são dogmas? São doutrinas que foram criadas pelos papas, de acordo com os séculos. Então, esse dogma do purgatório, ele foi criado, já vimos ali, o site católico que nos informou, no século XIII, em 1274, certo? Então, esse dogma passou a fazer parte do Catecismo Católico, que é o livro de regras da Igreja Católica. O Catecismo, em um dos seus parágrafos, diz que ele tem igual validade comparado com a Bíblia. Então, para o católico, o Catecismo tem a mesma força de poder, de veracidade, de obediência do que a Bíblia. Não importa, atenção agora, não importa se o que diz no Catecismo é contrário ao que está na Bíblia. Está no Catecismo é porque o Papa, que segundo o catolicismo, ele é perfeito, ele é infalível, né? Ele é perfeito, ele é infalível, e isso a Maísa pregou domingo no culto, né? Sobre as 5 solas do cristianismo, né? Que só Deus, né? Só Jesus, só Ele é perfeito, só Ele não tem pecado, só Ele não falha, só Jesus. Então, nessa época, o Papa era muito enaltecido. Então, o dogma é isso. O Papa disse, vai acontecer. Está em votação agora, parece que o Papa quis liberar o aborto, né? Só que não foi aceito. Se tivesse sido aceito e se tornasse um dogma, aquilo seria uma verdade. Entraria para o catecismo, quem sabe. A mesma coisa do casamento de pessoas do mesmo sexo, se for aprovado, vai entrar como dogma, certo? Então, no Catecismo Católico, eu separei aqui 3 parágrafos que falam sobre o purgatório. O parágrafo 1030 fala o seguinte: os que morrem na graça e na amizade de Deus, mas não de todo purificados, embora seguros da sua salvação eterna. Ó que mistura, né? Tem salvação eterna, mas não está purificado. Sofrem depois da morte uma purificação,
a fim de obterem a santidade necessária para entrar na alegria do céu. Então, esse é o primeiro parágrafo que está dando uma introdução ao que acontece com aqueles que morrem, mas não estão ainda 100% preparadinho para ir para o céu, certo? Filho, rola para baixo ali, aí vai aparecer parágrafo 1031, clica ali. Isso. Aí vai abrir o próximo parágrafo. Parágrafo 1031. A igreja chama purgatório a esta purificação final dos eleitos, que é absolutamente distinta do castigo dos condenados. A igreja formulou a doutrina da fé revelativa ao purgatório, sobretudo nos concílios de Florença, 623, Trento, 623. A tradição da igreja, referindo-se a certos textos da Escritura, fala de um fogo purificador. Aí tem aqui um escrito, né? Pelo que diz respeito a certas faltas leves, deve-se crer-se que existe, antes do julgamento, um fogo purificador, conforme afirma aquele que é a verdade, quando diz que alguém proferir uma blasfêmia contra o Espírito Santo, isso não lhe será perdoado, nem neste século, nem no século futuro. Mateus 12, 32. Dessa afirmação podemos deduzir que certas faltas podem ser perdoadas neste mundo e em outros mundos que há de vir. Gente, isso aí é absurdo. O século que fala aqui é século mesmo. É século. São coisas que virão. Não está falando sobre pós-morte. E aqui é o texto que eles usaram para afirmar esse dogma. E por último aqui, o próximo parágrafo, 1032, rola. Misturou tudo. Misturou tudo. Misturou tudo aqui como se... É porque o Asa está falando que misturou o texto ali bíblico com o texto do catecismo, né? É porque a ideia realmente é essa. É dar o peso ao catecismo, o mesmo peso da Bíblia. Então, é como se fosse... quer ver? É assim, quer ver? Ó, o que o catolicismo entende? O apóstolo Paulo não escreveu as cartas? Escreveu. O apóstolo Pedro não escreveu as cartas? Escreveu. Então, os papas são os novos apóstolos. Como se fosse, não os apóstolos, os novos Pedros, né? Porque eles dizem que o primeiro papa foi Pedro, né? Então, assim como Pedro pôde escrever cartas e criar doutrinas, os papas têm a mesma autoridade para criar doutrina. Então, torna-se como se fosse um escrito inspirado pelo Espírito Santo. É isso. Tá, eu acho que o último parágrafo foi esse. 1032. Isso, esse é o último. Esta doutrina apoia-se também na prática de oração pelos defuntos, de que já fala a Sagrada Escritura. Por isso, Judas Macabeu pediu um sacrifício expiatório para que os mortos fossem livres das suas faltas. Segundo Macabeus 12:46. Ele está citando aqui um livro apócrifo. Pastor, mas por que esse livro não está na Bíblia evangélica? Tiraram porque ele iria comprometer a fé evangélica? Não, é porque ele não tem sincronia com o resto da Bíblia. Então, ele entende-se que não é inspirado por Deus. Ele é histórico? Sim. Os macabeus existiram? Sim. Foram importantes para o povo de Israel. Mas o fato que aconteceu ali, ele é um fato enaltecido que não tem princípio divino e bíblico. Certo? Segue o texto. Desde os primeiros tempos, a igreja honrou a memória dos defuntos, oferecendo sufrágios em seu favor, particularmente o sacrifício eucarístico, para que, purificados, possam chegar à visão beatífica de Deus. A igreja recomenda também a esmola, as indulgências. Quem estava no culto domingo, ouviu nós falando sobre isso, que foi o grande estopim que Martinho Lutero ele resolveu expor a sua fé,
né, sobre as indulgências de pagar pelos pecados e as obras de penitência a favor dos defuntos. E aí vai o texto aqui, criado como se fosse um texto inspirado. Socorramos-los e façamos comemoração deles. Se os filhos de Jó foram purificados pelo sacrifício de seu pai, os filhos estavam vivos. Não tem nada a ver. E era uma intercessão. Por que duvidar de que nossas oferendas, olha só, oferendas pelos defuntos lhes levem alguma consolação? Não hesitemos em socorrer os que partiram, em oferecer por eles as nossas orações. Então, gente, o que eu falei aqui, até agora, foram apenas, exclusivamente, escritos católicos. Eu citei o Catecismo, que é o livro magma do catolicismo. E eu citei fontes seguras de uma ordem católica, de um grupo católico chamado Canção Nova, certo? Então, gente, a Bíblia, ela é muito clara, muito clara. A justificação nossa é por Cristo. Jesus que pagou os nossos pecados e nos purificou. É claro que vai haver depois um processo de glorificação. Só que isso vai acontecer, a Bíblia também é clara, Tessalonicenses 4,16, vai acontecer no arrebatamento e na ressurreição, ponto final. Isso vai acontecer, nós seremos levantados, que estiverem mortos, e vamos receber um corpo diferente, e aí vamos ter um corpo santo, semelhante ao corpo de Cristo. Então a Bíblia é claríssima sobre isso. Então, para fechar a conta e passar a régua, não existe purgatório. A Bíblia não fala sobre purgatório. O texto bíblico é claro, Hebreus 9, 27. Ao homem está ordenado morrer uma só vez. Depois disso vem o juízo. Não tem intermediário. O homem morre uma vez só, mas ele vai passar um tempo ainda para ver se ele vai para o céu ou não. Não. Depois vem o juízo. Juízo é determinação. Ok? Claríssimo isso. Outra coisa que a Bíblia deixa bem claro, nós não devemos orar pelos mortos, nem conversar com os mortos. Parábola do rico e do Lázaro. Claríssimo, vamos ler. Tem que ler esse texto porque ele é muito esclarecedor. Abra sua Bíblia. Lucas capítulo 16. Lucas 16, versículo 19. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão, fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico, até os cães vinham lamber suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, o Hades aqui é o inferno, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Esse Lázaro aqui não tem nada a ver com Lázaro que ressuscitou, tá, gente? É uma parábola. Isso aqui não é uma história que está acontecendo ali. Jesus está exemplificando, certo? Viu Abraão de longe com Lázaro ao seu lado. Então chamou-o. Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito nesse fogo. Mas Abraão respondeu: filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas,
enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui, e você está em sofrimento. E além disso, entre você e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu para o nosso, não conseguem. Ele respondeu: então eu te suplico, pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai. Manda o morto ir lá se comunicar com os vivos. Pois tenho 5 irmãos, deixa que ele os avise, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu: se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Esse texto, ele é claríssimo. Ele é claríssimo. É claro que ele é uma parábola, ele é educativo. Eu não sei, eu creio que não vai ter essa possibilidade de quem está no céu se comunicar ou ver quem está no inferno. Eu creio que não, né? Mas enfim, isso é um detalhe que não faz importância para o nosso assunto. A questão toda é, não tem como trocar de um lugar para o outro. Depois que morreu, já é definido para onde vai. Não tem essa situação de que, estou aqui, mas vou para lá depois. Ou a minha comunicação com alguém que está lá, ou de alguém que está lá comigo, vai mudar alguma coisa. Não. Morreu, acabou. Deu. No que diz respeito, acabou a comunicação com esse mundo. A vida após a morte, ela existe. Não acaba na morte, né? Mas aí é uma outra fase. Aqueles que morrem em Cristo terão a vida eterna. Aqueles que não morrem em Cristo, a perdição eterna. Então, é bem claro, não tem comunicação entre mortos, não tem como ir para outro lugar, a não ser o céu e o inferno. Ok? Então, o que se faz no dia de finados? Além de aproveitar um feriado, né? Gente, acender vela. O que é acender uma vela? Na linguagem do ato religioso de finados, é iluminar o caminho daquela pessoa que faleceu. É oferecer àquela pessoa aquela vela. É uma forma de oração. Tanto é que todo cemitério tem uma cruz, que é para todos aqueles que não têm quem reze por eles, onde se acende uma vela para todos ali. Porque a vela é uma forma de oração. Por isso que nós cristãos, que cremos na Bíblia Sagrada, não acendemos vela só o dia que falta energia, né? Ou um jantar romântico com a esposa, enfim. Mas em forma de oração, não. Diante de uma imagem, muito menos. Nem a imagem, nem a vela. E a flor? Eu vou lá levar uma flor para colocar no túmulo do meu ente querido. Gente, é complicado esse negócio aí. Porque pode parecer uma oferenda a uma pessoa morta. Pode ser apenas cuidar da beleza do túmulo da pessoa, como uma forma de carinho, memorial, pode ser também. Mas toma cuidado. Será que o coração, se não está inclinado a ter um contato com aquela pessoa que morreu, de repente sentar no túmulo e conversar com aquela pessoa, levar uma flor para ela, como se ela pudesse receber aquela flor? Gente, isso é muito complicado. Isso pode caracterizar como um culto aos mortos. E não há culto aos mortos. A Bíblia é clara. Deuteronômio fala,
Deus abomina aquele que se comunicam com os mortos. Então, ir lá, por exemplo, em forma de uma homenagem, né, enfim, em memória da pessoa, ter lá o túmulo dela, né, com a foto da pessoa, e manter aquele túmulo em estado de conservação, limpar, tirar a sujeira, com questão de respeito à memória daquela pessoa. Muitos têm túmulos da família, onde mais de uma pessoa é sepultada. Isso a Bíblia já acontecia. Jesus, ele foi colocado num sepulcro que foi dado por uma pessoa rica chamada José de Arimateia. Então, já era um hábito. A gente vê isso na Bíblia acontecendo. Lázaro estava num sepulcro também. A gente vê quando Jacó foi para o Egito, e ali ele pediu para que José prometesse que os ossos dele seriam levados para o túmulo da capela de Macpela, onde foi sepultada Sara, esposa de Abraão. O próprio José também pediu que seus ossos fossem levados para a mesma capela. Quando o povo de Israel saiu do Egito, foi levado os ossos de José para colocar na capela que Abraão tinha comprado para sepultar Sara. Então, até aí tranquilo, tranquilo. Agora eu ia até um túmulo e começar a conversar com meu ente querido, levar uma flor como um presente àquele que faleceu, uma homenagem, uma forma de oferta, oferenda, aí caracteriza-se um culto isso, um culto aos mortos. Aí seria errado. Então, muito cuidado com isso, irmãos, muito cuidado. É uma das coisas que o catolicismo acaba aprendendo igual o espiritismo, esse apego às pessoas mortas. Isso mexe muito com o sentimento, né? Nós tivemos, com muito pesar, né, o falecimento do pai de Analísia, que foi sepultado hoje, né? Então, quando perdemos uma pessoa querida, isso mexe muito com a gente, mexe muito. Só que é determinado por Deus, né? Todos têm um dia do seu nascimento e um dia vão morrer. Então, temos que aprender a aceitar isso e não ficar preso com uma forma de uma ligação com aqueles que estão mortos, como se eles estivessem ainda em contato com a gente. Então, gente, eu confesso, né? É diferente quando, por exemplo, alguém presenteia, homenageia, né, com uma coroa de flores no velório, né? Essa palavra velório, não sei se está correta também, não parei para analisar, né? Velar pode ser estar junto, cuidar, né? Mas lá homenageou a família, mandou uma coroa de flores, tal, é diferente. Quando faz intenção pela família, pela memória daquele que faleceu, mas quando eu faço no sentido de levar um presente, aí parece aquelas cenas dos altares idólatras que Israel cometia, que ele levava sacrifícios e oferendas para os deuses, né? Então temos que tomar muito cuidado, muito cuidado. Então, se quiser aproveitar o feriado, se bem que não precisa fazer isso só no dia de finados, né? Mas para você sempre manter em ordem o sepulcro lá, o túmulo da sua família, onde está enterrado, quem sabe, seu avô, seu pai, tranquilo, isso aí não tem problema nenhum. Até nós, como cristãos, temos que dar esse exemplo de fazer isso. Mas usar aquilo como um altar de adoração, de conversa, isso a Bíblia condena totalmente, queridos. Então, amados, esse é o nosso ensino de hoje. Espero que tenha edificado a sua vida. Espero que você tenha compreendido essa verdade bíblica. Se quiser compartilhar isso com outras pessoas para edificar, esclarecer, abrir os olhos, fica à vontade. E é isso aí. Deus abençoe a todos. Bom feriado. Até domingo.